gente fala agora da mega operação da Receita Federal com os ministérios públicos de 5 estados, que tenta desarticular um esquema de sonegação em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal. Os alvos são pessoas físicas e empresas ligadas ao grupo Refit, que é o dono da antiga refinaria de Manguinhos aqui no Rio de Janeiro, e dezenas de companhias do setor de combustíveis. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Alexandre Calmon, advogado especialista na área de energia. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Central Meio. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, nós temos acompanhado o setor de combustíveis nas páginas policiais aí recorrentemente nos últimos dias, né? Quase sempre sendo usado para sonegação e para lavagem de dinheiro. Então, eu queria começar perguntando, é tão fácil assim sonegar e lavar dinheiro nesse setor? E por quê, doutor? Bom, a engenharia humana ela é sempre muito maior do que a capacidade que a gente tem enquanto Estado, né, de criar elementos de fiscalização e tudo. Então, na verdade, acho que isso é natural. Agora, é importante dizer, nesse caso específico da Refit, é que, de fato, o que tudo indica das informações públicas disponíveis é, de fato, uma estrutura bastante engenhosa, o que justifica essas indas e vindas já há algum tempo, onde tem uma certa brincadeira de gato e rato, onde as instituições públicas têm tentado de várias maneiras bloquear e impedir que as coisas se repitam como vem acontecendo com a Refit. Agora, a gente está falando de uma fraude que até agora o que se calcula já gerou um prejuízo de 26 bilhões, né? Não parece uma coisa que começou ontem, parece que já vem de um processo de sonegação de muito tempo, em muitas áreas, né? Como a gente falou, em várias cidades, em vários estados brasileiros, e a gente chega agora a esse número. Tem alguma coisa no processo da distribuição de combustíveis, do pagamento dos impostos, do ISS, que facilita isso? Algum mecanismo que poderia ser alterado de alguma forma para ser mais seguro? Ou isso é realmente muito talento de sonegação mesmo? Na verdade, eu acho que toda vez que nós falamos sobre petróleo, gás natural, nessa indústria, todos os números são sempre superlativos, né? A gente está falando de volumes de combustíveis muito grandes e, consequentemente, os números são números que ganham essa dimensão. Ao que tudo indica, de fato, também não estamos falando de algo que começou ontem, até porque no Brasil existem ritos, né? E até a gente está sempre aqui discutindo, eu acompanho vocês, nós estamos sempre falando sobre o Estado de Direito e a necessidade de você respeitar procedimentos e processos. Então, e não infelizmente, mas felizmente, em razão disso, algumas coisas levam tempo, de fato, para você, desde que você começa uma investigação, até que você, de fato, tenha elementos para comprovação, que seja dado a quem está sendo investigado, a oportunidade de apresentar defesa, razões, até que efetivamente as coisas possam acontecer, existem processos e ritos que precisam ser seguidos. E, em razão disso, de fato, muitas vezes leva-se tempo para se chegar a momentos como o que nós estamos, nos parece, acompanhando hoje, que já é, na realidade, uma ponta de uma série de processos investigativos que chegaram até esse ponto onde nós estamos hoje. Eu acho que a gente sempre pode, talvez, voltar aqui e sempre que a gente trata desse assunto, eu acho que é sempre importante dar um passo atrás e entender por que a gente está tendo essa discussão, tá? Da onde surge, qual é o cerne do problema e da questão Refit? Tá? Eu acho que faz sentido a gente rememorar esse caso. As alegações que existem hoje são de que uma refinaria ela é, na verdade, um conjunto de estruturas que transforma petróleo bruto em gasolina, aquela que a gente bota no nosso carro e que a gente compra no posto de gasolina. Esse petróleo bruto, quando é trazido para o Brasil, para ele poder ser transformado em gasolina, ele tem um tratamento fiscal diferenciado para garantir, em alguma medida, que esta atividade de refino seja feita no nosso país, o que nos dá uma série de garantias e segurança, inclusive de abastecimento, especialmente de abastecimento no país. O que está em todos os lugares públicos dizendo o que tem acontecido com a Refit é que, na verdade, a Refit traria para o país um produto já muito próximo
do que a gasolina, tá? Dizendo que, na verdade, está trazendo petróleo, nafta ou algum outro componente que precisaria ser processado, tá? Ou seja, ela traz um produto que tem uma carga tributária, um tratamento tributário mais grave, tá? Dizendo que, na verdade, está trazendo um outro produto, tá? Que é um produto que tem um tratamento tributário mais benéfico, tá? Não paga impostos no momento em que você faz o desembaraço, nesse momento, tá? Esses impostos são diferidos e deveriam ser pagos na frente. E na frente não paga. Os impostos para trazer a gasolina são mais caros do que para trazer Isso, o exatamente, petróleo. porque o incentivo é exatamente para você garantir que o refino aconteça no Brasil. Entendeu? Então a ideia nós produzimos petróleo aqui. Então a ideia é que você produza a gasolina no Brasil. Por isso é mais barato você refinar do que você simplesmente importar a gasolina. Então é essa situação que acontece hoje. Eles dizem que estão trazendo um produto que precisaria ser refinado aqui e transformado em gasolina, quando na verdade eles estão trazendo gasolina pagando menos imposto, especialmente no momento, a questão aqui é o momento do pagamento. Tá? Então, assim, quando você traz gasolina, você tem que pagar no ato da importação, que a gente chama de desembaraço. Tá? Então, quando você traz petróleo, você não precisa pagar no ato do desembaraço, você pode pagar lá na frente. E aí, o que acontece lá na frente é que nem lá na frente há o pagamento. Tá? Então, você tem... É o segundo calote, né? É o primeiro. Tá. Então, você tem pendências de pagamento de CID, você tem também pendências de pagamento de ICMS. Tá? A Refit ela é hoje o maior devedor de ICMS do Estado de São Paulo, o segundo maior devedor do Estado do Rio de Janeiro e um dos maiores devedores da União Federal. Então, assim, por isso os valores envolvidos são valores tão grandes. E qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que, quando há uma identificação de uma fraude, do inadimplemento, o que existe é a necessidade de abrir um processo, e aí tem toda uma questão envolvida de garantias dos direitos de quem recebe, de quem é autuado do ponto de vista fiscal, responder tudo isso, e do mesmo ponto administrativo, na própria Agência Nacional do Petróleo, onde a Refit também tem respondido, porque exatamente por se dizer uma refinaria e se dizer uma empresa que, portanto, processa e refina, quando na verdade o que ela faz é só o que a gente chama de formulação, que é um processo mais simples do que propriamente o refino. E o que pode acontecer com a Refit agora que houve essa operação, né, que a Polícia Federal trouxe esses dados, esse prejuízo de 26 bi, tem ministérios públicos de vários estados envolvidos também nessa investigação. O que pode acontecer com essa empresa? Isso pode ter algum impacto no setor de combustíveis no Brasil? O que tem acontecido claramente é um cerco, né? Esse cerco está cada vez se fechando mais em torno da Refit. Então, nós temos agora os ministérios públicos que pediram uma série de congelamentos de bens, tá? Cujo pedido foi deferido. Então, nós tivemos hoje, parece que nessa operação da Polícia Federal, já a apreensão de diversos ativos que agora estão congelados para garantir a possibilidade do pagamento dessas dívidas existentes. Então, a questão aqui é garantir que, ao fim e ao cabo, os volumes são tão altos que, de fato, haja os meios para efetuar o pagamento, em se comprovando que, na verdade, houve sonegação, esses crimes de natureza tributária. E, ao mesmo tempo, também, a Refit poderia ser objeto, inclusive, administrativo da cassação da sua autorização de operação, porque, diante da regulação da ANP, existe um requisito de manutenção da sua autorização de operação, que é a manutenção da sua regularidade fiscal. Então, em última análise, também sujeito a um processo, enfim, poderia se levar à cassação da sua autorização de operação e, portanto, a Refit não poderia mais realizar essas operações.
Com isso, você poderia ter algum tipo de desabastecimento. Eu acho pouco provável, tá, que esse cenário efetivamente aconteça. Existem uma série de distribuidores, enfim, importadores, a própria Petrobras. Enfim, isso é uma forma de garantir que eu acho que nada disso seria desestruturante para o setor a ponto da gente considerar esse risco. Certamente, e ainda mais quando você compara que o risco é esse potencial versus uma estrutura de sonegação e num país onde nós temos toda a situação econômica brasileira, sonegação fiscal é um crime muito grave que deveria ser tratado por todos nós, entendeu? Como algo muito grave em razão dos impactos, né? Porque, afinal de contas, o que a gente tem aqui é uma redução da capacidade de investimento dos estados, uma redução da capacidade de investimento da União. A gente até pode querer discutir se a carga tributária brasileira é alta, como mas enfim, mas o fato é que impedir que o Estado tenha esses meios impacta diretamente, ou deveria impactar diretamente a situação da população. Agora, a gente tem a Jade aqui perguntando também, na verdade ela faz uma pontuação, diz, ou seja, tem que ter fiscalização forte e rigorosa. A gente tem, vou mencionar de novo que a gente tem tido o mercado de combustíveis, né, seja com rede de postos na Operação Carbono Oculto ou agora com sonegação, cada vez, todos os dias a gente tem novas informações aí sobre como esse mercado está sendo usado ou para sonegação ou para lavagem de dinheiro. Falta fiscalização? E só lembrando uma coisa que nós falamos mais cedo, a Operação Lava Jato tem esse nome porque começou num posto de gasolina. Um esquema de lavagem de dinheiro em posto de gasolina em Curitiba. Né? Não é uma coisa, não é uma novidade, não é uma invenção do PCC, nada disso. Uhum. Né? Não, aqui nós temos, eu acho que essa discussão aqui começa pela questão do cobertor curto, né? Fiscalização implica em estrutura, tá? Implica em dar aos órgãos competentes a capacidade financeira de ter os meios necessários para fazer essa fiscalização. Nós estamos falando de postos de gasolina, estamos falando de centenas de milhares de postos de gasolina espalhados pelo país. Quando falamos de estrutura de refino, já estamos falando de um menor número, mas acho que tudo isso passa por uma discussão que tem acontecido hoje em meios especializados, é muito grande, que é muito interessante a gente trazer aqui. As agências reguladoras no Brasil, elas sofrem cada vez mais com um aperto. O Brasil hoje passa por uma situação fiscal muito delicada. Essa situação fiscal delicada implica em você limitar recursos e reduzir recursos de uma série de estruturas do Estado. E não é diferente com as estruturas de fiscalização dentro das agências reguladoras e, mais especificamente, dentro da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, a ANP passa por um arroxo muito grande, tá? E isso, obviamente, impacta na sua capacidade de fiscalização. Fiscalização seja de postos de gasolina, no sentido da verificação da qualidade dos combustíveis, seja na própria fiscalização das atividades de refino. Tá? Vamos só lembrar que, na verdade, a Refit foi interditada em setembro exatamente por uma atividade de fiscalização, não só da ANP, mas da Receita Federal. Então, assim, a gente precisa que essas estruturas de fiscalização tenham os recursos necessários para evitar esse tipo de perda. Vamos avaliar aqui, quanto você cortou no orçamento da ANP para a conta fechar esse ano. Bom, o reverso da moeda é 26 bilhões de reais em fraude. Então, sobre esse aspecto, eu acho que o governo deveria ser mais estratégico ao avaliar aonde fazer os cortes. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.